escravos. Graças a Deus. Salve Deus, meus irmãos, nessa lindas. Muita graças a Deus esse dia, essa festa bendita que Deus nos proporcionou, Pai Santa Branca, através desses grandes iniciados nos convocaram e anunciaram aqui todas as consagrações que desde já faz parte da nossa trajetória. Aqui temos hoje o adjunto João, o mestre André Luiz, nosso irmão, que faz parte do Conselho de Arcanos, presidente de tempo e coordenador. É um irmão nosso que pertence ao eixo Rio-São Paulo. A gente pode falar de vários estados, Goiás, Brasília, Pará, vários estados. Mas não podemos esquecer que Rio-São Paulo, até pela lei física, sempre houve o eixo, né? Rio-São Paulo. Eu tenho recebido vários convites para estar como coordenador no templo ajudando lá de Itapecerica da Serra, dos templos lá de São Paulo, de Osasco, de Santana, Paraíba, vários tempos. Isso é uma troca de energia. Eu, vários mestres aqui, às vezes eu bato papo, a gente conversa, a gente tem trocado essa energia sobre essa triangulação, inclusive do Espírito Santo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E hoje é importante que vocês discutam um pouquinho esse mestre. É um mestre que tem uma missão linda, maravilhosa, como cada um de nós temos. Cada um dentro da sua trajetória, dentro do seu conteúdo, dentro da sua grandeza, temos um propósito. Só que hoje nós vamos falar sobre um propósito maior, que é uma edificação de uma estrela candente em São Paulo. Maravilhosa. As energias, não só a edificação da casa, né? Muito ouço às vezes falar, o André é louco mesmo, é maluco. Totalmente. Porque o mestre, para ser louco, tem que ser um missionário. Para alcançar que Pai Santa Branca aponta e diz, meu filho, a tua missão é essa. E ele consegue conduzir com todos os esforços. 24 horas do dia e da noite eu falo isso porque eu convivo com esse nosso irmão. Eu tenho estado do lado dele vários dias, vários momentos, e tenho percebido o que esse mestre está fazendo por nós, pelo Brasil e pelo nosso eixo. Então, já falei demais, agora nós vamos escutar. Salve Deus, mestre André, entregue tuas mãos a palavra de hoje. Eu quero ouvir. Salve, salve. Obrigado. Salve Deus, meus irmãos. Eu queria agradecer a todos pela presença. Esse é um dia para a espiritualidade muito especial. É um dia onde as curas acontecem e a gente não fica sabendo. É um dia onde podemos hoje estar libertando um câncer que teríamos na nossa coluna, nos levaria para uma cadeira de rodas no ano de 2022. E hoje, na força do amor, reunidos num só pensamento, nós conseguimos, repito, na força do amor, colocar este irmão num processo de libertação. É muito importante que tenhamos a consciência, porque todos nós temos um pouco de Tomé dentro da nossa trajetória. Tomé, vocês sabem, é o apóstolo de Jesus, conhecido naquela frase que diz: você parece Tomé, só acredita vendo. Todos nós temos um pouco de Tomé. Então, quando você participa de um trabalho mediúnico simples, como um rande, e recebe uma cura, uma libertação de um mal físico que você ainda não foi diagnosticado, você muitas das vezes não aumenta a sua fé. Essa doutrina é linda, maravilhosa e verdadeira. É a doutrina de Jesus. É a doutrina da desobsessão, que é a cura do espírito. É por isso que nós estamos aqui. Quando nós falamos assim, na cura do espírito, é preciso que vocês reflitam sobre o que é isso. Mas, mestre, eu não vim aqui para a cura do espírito. Eu vim aqui para a cura física, para a cura do meu físico. Eu tinha um problema físico que me trouxe ao Vale do Amanhecer e eu curei, e por isso eu fiquei. Então eu vim pela cura física. E eu digo para vocês, nós vamos morrer um dia. Todos nós. Nós vamos desencarnar de Covid, de acidente automobilístico, de acidente aéreo.
de câncer, de gripe, de infarto. Todos nós, muito provavelmente, daqui a 100 anos, não estaremos mais aqui. Vocês me entendem? Então nós não buscamos esta doutrina para não desencarnar. Nós não buscamos essa doutrina para não morrer. Por isso que nós falamos que nós estamos aqui para a cura do espírito. É neste sentido, é a cura eterna do nosso plano, da nossa origem. Nós somos espíritos que passamos pela terra e realizamos obras inacreditáveis, por sermos também espírito de força espartano. Nós temos um legado que gerou para nós uma ira, conhecida como a ira de Esparta, que é de onde nós tiramos nossas maiores dores, nossos elítrios que estão dentro de nós. Todos nós temos ao menos um elítrio adormecido no nosso perispírito, nas nossas células, esperando o dia de despertar. Todos nós. E muitas das vezes, quando alguém descobre um câncer, avisa ao adjunto: mestre Carlos, vibre por mim, eu fui diagnosticado com um tumor, fiz a biópsia e deu maligno, vou ter que fazer uma cirurgia. É quando você diz: graças a Deus não foi eu. Você não fala, mas você pensa: olha, fulano tem um elítrio, como se você não tivesse. Precisamos parar para refletir nesta doutrina maravilhosa que a tia Neiva trouxe para nós. O seu elítrio não despertou ainda. Observe, aprenda. Elítrio é punição, meu mestre? Não, mestres, elítrio não é uma punição. Elítrio é um pedido seu. É você que implorou para voltar para a terra para se encontrar com aquele irmão. E o Cristo, com os ministros que te trouxeram para a terra, vão avaliar junto com você se ele pode vir como sua esposa, seu marido, seu filho, seu irmão, sua irmã. Mas se o ódio dele por você for muito grande, corre-se o risco dele resolver contigo, tirando a sua vida. Então ele é atrofiado pelo ódio e fica do tamanho de uma mão fechada. Tia Neiva dizia que era do tamanho da cabeça de um macaco, e é colocado no lugar onde ele se sente ameaçado por você, no seu corpo, mas no lugar onde gerou ódio em relação a você. Então ele é colocado no coração, no baço, no cérebro, gerando a esquizofrenia, nos órgãos genitais. Incrível essa ciência. E a gente que implorou para que aquele elítrio viesse. E o ódio dele é tão grande que ele vem adormecido, aguardando o dia provável do seu despertar. E você nasce numa família, recebe o apoio dos pais, dos vizinhos, dos amigos, encontra-se com alguém que vai te levar a uma doutrina crística chamada Vale do Amanhecer. Ingressa nessa doutrina, passa nos trabalhos, recebe uma bênção de um preto velho. Aquela dor que te incomodava e que te levou ao templo é retirada como que numa mágica. Some a dor, some a angústia. E você diz: uau, um psiquiatra, um psicólogo, sem nada cobrar, foi ingressar nessa doutrina. Ingressa na doutrina, passa por um teste mediúnico que vai dizer de que forma você vai desenvolver a sua mediunidade para que você tenha bônus para o despertar do seu elítrio. E aí você descobre que é um doutrinador ou você descobre que é um apará. Passa a se desenvolver, abre os chakras, os seus chakras são abertos e ficam como antenas receptivas para receber a mensagem do céu, através da sua princesa, se você é um doutrinador, através do seu preto velho, da sua preta velha, se você é um apará.
aguçam-se as forças evangélicas que você trouxe com você desde o seu nascimento. Elas ficam aguçadas. O Apará, ele se sente como uma antena, uma esponja que absorve a maldade, os irmãos numa mesma faixa vibracional, e através do seu amor ele é adormecido numa incorporação consciente. E o doutrinador tem a sua mediunidade aguçada a ponto de ele perceber, mediunizado, uma agulha que cai lá na porta do templo. Um doutrinador em harmonia, mediunizado, cai um alfinete e ele percebe. E ali ele começa um crescimento até a iniciação. É levado a um castelo iniciático. Inicia, recebe um colete simbolizando uma força que até então ele não conhecia. A gente pede aos adjuntos: não inicie eleve, dê um tempo para o seu componente saborear a energia iniciática, para ele perceber a diferença entre aquela força iniciática que ele recebeu e a força evangélica que ele dispunha antes. Ele abre novos horizontes, passa a trabalhar na junção, passa a trabalhar na indução, passa a trabalhar na seção branca, porque ele tem agora a força iniciática. E ele desperta através dos seus chakras para alcançar mundos que ele nem imaginava que existiam. Depois disso, eles partem para um segundo passo iniciático, chamado elevação de espadas. Num dia de elevação de espadas, todos os mentores envolvidos, desde muito cedo, começam a preparar o ambiente para as grandes curas. Não da gente, mestres, mas dos elítricos. Cheguei no ponto onde eu comecei. Se você trabalhou, sentou no farol, trabalhou na mesa, no trono, na cura, na junção, na indução, na seção branca, fez pelo menos um retiro por mês, você tem bônus para num dia como o de hoje, com todas as possibilidades, despertar o seu elítrio e ele seguir para Deus. E aquele elítrio estava na sua coluna, ia te colocar numa cadeira de rodas. E hoje, na invocação de uma janda, na emissão de uma representante de Pítia, de uma representante de Quataí 108, as forças do céu chegam e você nem consegue enxergar. É assim que tudo se processa nesta doutrina. É a magia de nosso Senhor Jesus Cristo. E você volta para casa leve. Se nós fizermos uma entrevista com você, perguntando o que você achou daquela consagração, você não vai saber traduzir em palavras o sentimento que você está tendo. Claro, não são todos que vão alcançar essa frequência vibracional. Tudo é frequência. Como numa rádio que está tocando nesse momento e nós não estamos ouvindo, porque para ouvir tínhamos que ligar o rádio e sintonizar na frequência da rádio. A mesma coisa vale para uma libertação espiritual. Você tem que entrar no templo e ligar o rádio, se mediunizar e colocar na frequência dos mentores, entrar em sintonia. E aí você começa a ter uma visão que você não tinha, começa a ter a sensibilidade que até então você não tinha. Todos que estão aqui dispõem da mesma força mediúnica. Basta que você prepare o seu solo sagrado, o seu corpo, os seus chakras, para que ele possa alcançar o que você veio buscar. Não é uma magia exposta. A magia exposta não é a magia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que está tudo oculto nos cantos, nas indumentárias, no ouro que você está vendo na magia ali de uma indumentária de um príncipe, na prata de uma indumentária de uma ninfa, mas hoje no lamê não é mais a prata o metal precioso, o ouro o metal precioso, porque nós já tivemos ouro e prata
e nos perdemos na nossa caminhada. Então hoje é o simbologismo, é a simbologia desta riqueza universal. E meus mestres, tudo isso acontece dentro deste hospital, deste pronto-socorro universal. Não é na nossa casa, não é no nosso trabalho, é dentro de um templo, que é como um grande pronto-socorro, que dispõe de UTI, anestesista, clínico geral, todos os setores, cada um especializado num determinado item. Nossos elítrios, às vezes, exigem mais. Eles querem mais porque eles têm o direito de exigir. E eles dizem, não basta libertar, eu preciso de um pedaço. E é quando a gente perde um dedinho num acidente, às vezes perde uma perna, às vezes perde um braço, mas não perdemos a vida, porque o objetivo de um elítrio é te levar. Não adianta você pensar que um elítrio é bonzinho. Por que nós gostamos de um cachorrinho? Por que nós gostamos de um gatinho? Por que nós gostamos de um passarinho preso numa gaiola? Porque faz tudo que a gente manda, a gente educa para comer só no lugar, fazer cocô, xixi só no lugarzinho. Muitas das vezes a gente adota um animal e não adota uma criança. A criança tem personalidade, ela vai despertar. O animal, se ele fizer qualquer coisa, você bate, você aborta, você solta na estrada. Nós gostamos que nos obedeçam. O elítrio não é um animal dócil que veio para te obedecer. O objetivo do elítrio é colocar você numa situação vexatória para que ele possa se vingar. Falamos do elítrio, agora vamos falar da nossa missão. A nossa missão é uma das mais difíceis que tem. Nós recebemos ela de nosso Senhor Jesus Cristo. Vir à terra com a missão de resgatar os nossos elítrios que estão na sombra, e nós precisamos resgatá-los para a luz. Essa é a missão do Jaguar. Colocar Deus no coração do homem é a maneira mais rápida com que nós falamos, mas não basta libertar-se do elítrio. Vocês estão conseguindo me alcançar? Não basta você dizer, vou para o templo para me libertar do meu cobrador que está me aborrecendo. Vou para o angical, preciso me libertar do cobrador. Você não está pensando nele, você está pensando em você. Eu vou assumir uma prisão porque minha vida está toda errada, tudo está dando errado. Bati meu carro 3 vezes, esse cobrador está me aborrecendo, eu vou assumir uma prisão. Você está pensando mais uma vez em você. A mudança de pensamento simples, começarmos a pensar no nosso irmão. Vou assumir uma prisão para ajudar o meu irmão a se libertar. Vou para o angical para ajudar o meu irmão a se libertar. Esta é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui. Aqueles mestres que vão alcançar o segundo passo iniciático hoje, a elevação de espadas, passarão a usar a roupa que eu estou usando, a roupa de mestre, a camisa preta ou a blusa preta no caso da ninfa, e a calça marrom ou a saia marrom no caso da ninfa. Passaremos a ter no nosso cardápio trabalhos como assumir a prisão, o angical, o rande, o alabá, se for a parar, a estrela candente, que é quando você realmente consagra a sua elevação de espadas. Chegamos à estrela candente. O trabalho número 1 do Vale do Amanhecer, de uma lista de 75 trabalhos, e muitas das vezes só conhecemos 5. Mesa, trono, cura, linha de passe, defumação. Aqui, um pouquinho mais. Junção, indução, alabá, me corrige, sessão branca, angical,
Alabá tem. Alabá. Rand. Então tá aumentando, mas são 75. 75. O número 1 chama Estrela Candente. 108 esquifes de 2 triângulos entrelaçados de ponta cabeça, formando a estrela de Davi, para libertar espíritos que não incorporam mais na gente, porque eles já estão beirando a morte espiritual. Eles estão na condição de ser levado à morte espiritual, ser desintegrado. A gente sabe da morte física, mas não da morte espiritual. E através da força do ectoplasma de um jaguar elevado, porque você ganha uma força nova, a força cruzada, evangélica com iniciática, gerando a força cabalística, o maior poder deste amanhecer, força da cabala, a força que vem diretamente de Deus Pai Todo-Poderoso. E na força da cabala, tia Neiva dizia que 7 homens, apenas 7 homens, conseguem fazer o que nem toda a humanidade da Terra consegue na força da cabala. Parar uma guerra é possível numa estrela, na força da cabala. Essa força, na sua força máxima, ela se chama Akambuê, quando os 108 esquifes estão ocupados. É ela que consagra a elevação de espadas. Ali você está trabalhando num altíssimo nível. É como se fosse comparado com o esporte de alto nível. Ali você trabalha não para você, não para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o universo. É isso que é uma estrela candente. É um propósito do Pai Seta Branca de parar a guerra do mundo causada por nós mesmos. Muitas vezes, um cético encontra argumento para provar que não existe Deus, quando ele diz, não existe Deus, porque se Deus é o criador de todas as coisas, Deus também criou a guerra, a fome, a peste, e não é verdade. Deus não abre mão do livre-arbítrio que Ele nos deu. Nós criamos a fome, nós criamos a peste, nós criamos os vírus. Então, nada mais justo que nos dar condições, ensinamentos, estudos, para que nós façamos a cura desobsessiva. Estão entendendo por que Deus não se intromete? Se vocês conseguirem compreender isso, vocês não vão culpar Deus quando algo de ruim acontecer com vocês, em vossas vidas. Então, meus irmãos, eu queria pedir a vocês que, de ombro a ombro com o seu adjunto, que é quem tem a chave, você não tem que gostar do adjunto, você só tem que conhecer como é que funciona o processo. A força não é distribuída do céu direto para você, ela chega para o adjunto, e do adjunto ela é esparramada nos componentes. É isso que é força decrescente. A força é decrescente. Você tem que estar em sintonia com o seu adjunto. Você não precisa gostar, não precisa ir para o aniversário dele, não precisa levar bolo no dia do aniversário, nem ir para o churrasco. Vai ser bom, né? Mas você tem que estar em sintonia com o seu adjunto. Então, mestres, estando em sintonia, ele abre a chave que te dá acesso a tudo que você veio buscar num tempo. Adjuntos comprometidos, conhecedores desse processo de libertação, conseguem alcançar tudo, porque entendem e sabem a diferença entre estar em sintonia e bajular. A tia Neiva nunca nos ensinou o bajulismo. Vocês estão entendendo? Quando eu falo bajulismo, é uma palavra que todo mundo consegue entender? Bajular, puxar. Vocês entendem puxar, né? Então, mestres, a doutrina é de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a oportunidade.
de escolher. Meu filho, como é que você quer libertar o seu Elítrio? Na dor, aguardando a hora dele despertar e te levar para uma cadeira de rodas, ou no amor, trabalhando com a manga arregaçada, que é o símbolo da nossa doutrina? Trabalhando você gera bônus, e ao gerar bônus, quando ele despertar, você terá um bônus para se libertar. Você sabe se você tem bônus? Quando você passa um aperto, anda no fio da navalha, quase vai embora, consegue voltar. Você volta com outros horizontes, com novas perspectivas. Você volta mais forte. Ninguém que passa por uma grande dificuldade, quando supera, está mais fraco. Pelo contrário, ele está mais forte, porque ele superou. É essa a minha mensagem para vocês, que Jesus, que o grande mestre, possa conduzi-los nas suas caminhadas. Salve Deus. Salve. Tiana, deixa uma mensagem também para as ninfas. Tiana sempre fala alguma coisa que termina servindo para nós também. Isso. Passa por trás. Salve Deus. Eu estive aqui no Rio, estava lembrando disso. 70, Copa do Mundo. E eu tinha 12 anos. Eu era uma criança que não tinha pai nem mãe, vivia no orfanato, e aí uma senhora rica foi lá no orfanato, me pegou. Como eu gostava muito de viajar, eu vim toda feliz para morar com ela, mas não sabia o que ia acontecer. E eu fui empregada doméstica dela. E hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Quero dizer para vocês que o entendimento das coisas nos faz mais forte, nos faz descobrir a missão que nós temos, nos faz sentir felizes de estar aqui com um uniforme, trabalhando para Jesus divino e amado. Tia Neiva no áudio disse que nós seríamos 30 mil em todas as cidades do Brasil. Em todas as cidades do Brasil ia ter pronto socorro. Então, eu quero que vocês pensem que cada um que está aqui tem uma força, tem uma luz e tem um poder que pertence somente a você. Se você não fizer aquilo que você precisa fazer, ninguém vai fazer para você. E a gente vai ficar chorando, reclamando e achando que nós somos maltratados, que nós somos vítimas. Mas nós somos deuses. Nós somos filhos dele, então nós somos deuses. Nós temos a mesma energia, a mesma luz, e tudo aquilo que os seus olhos podem ver, que a sua mão pode tocar, que o seu nariz pode cheirar, que os seus ouvidos podem ouvir, pertence a Deus. Deus fez esse corpo tão perfeito, que você, quando você descobre que você está doente, ou então que você está com alguma dificuldade, é simplesmente esta luz que é Deus baixou. Que você está se distanciando dele. Que você não está fazendo o papel que você veio aqui na terra fazer. Essa doutrina é a nossa salvação. Essa doutrina é o nosso esclarecimento de vida e de morte. É através dela que nós entendemos todo o processo do Elítrio que o adjunto falou. Quem ia imaginar que dentro de você ia ter um Elítrio e que você tinha que libertar esse Elítrio? Ninguém nos ensina isso. Mas a gente prefere transferir
tudo isso para os outros, pegando uma força e um poder que não nos pertence, só para a gente poder falar que eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, seja você, conhece-te. Quando você se conhece, você sabe aonde você pode ir, por onde você pode passar e aquilo que você pode fazer. Rio de Janeiro hoje. Vejo o Rio de Janeiro como um grande polo espiritual, assim como é São Paulo, assim como é Minas, assim como é o Nordeste. Vocês só precisam acreditar. Vocês estão aqui com esse adjunto porque vocês pertencem a esse adjunto. Esse adjunto que dispõe a força para vocês poderem ser deuses. Que vocês possam sentir isso. Que vocês possam perceber que você não é simplesmente a dona de casa, que você não é simplesmente o cara que tem que sair todo dia 5 horas da manhã trabalhar, que você tem que aceitar as coisas do jeito que elas são, que a gente tem que aceitar uma política, que a gente não tem que ter dinheiro. A gente está acima de tudo isso. Acreditem, nós somos deuses. Então nós podemos fazer coisas maravilhosas. Cada pessoa que está aqui. Tá bom? Salve. Elisângela. Boa sorte. Salve Deus. Salve. O que dizer, né? Depois dessa grande oportunidade. Agradecer imensamente a presença de vocês, né? Essa força, esse elo precisava realmente acontecer. E pedir a cada um que vamos assim abraçar com muita força essa oportunidade, essas palavras, esse ensinamento que nós tivemos hoje. Mas abraçar, antes de falar de qualquer um, vou falar de mim. Eu estou abraçando. As palavras de Tiana é algo muito preciso. Então vamos abraçar com a mente e com o coração essa feliz oportunidade. Eu agradeço imensamente ao ministro Gilvão, né? A Tiana falando, eu estava vendo ele vir aqui, né? E é isso. Isso para ele, né? Então, assim, aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com esse mestre, né? Força de Quataí 108, eu sinto ele aqui, eu sinto essa presença aqui. Então, vamos abraçar, porque esse dia vai ficar no coração, na mente de todos nós. Muito obrigada, mestre. Salve. Eu só vou falar, uma quer falar mais alguma coisa comigo, porque aí eu vou só falar na programação. Eu vou passar a palavra para o Carlos. O Carlos já disse que vai me dar uma carteirada aqui. Primeiro, para mim é um sonho essa união São Paulo-Rio. União verdadeira, amor verdadeiro, amor sem medo. Sabe quando você diz que ama, esperando que o outro diga que ama? Não precisa. O amor é uma atitude, não é uma troca. A troca é o amor condicional. O amor incondicional, que é o amor de Jesus, do Pai Santa Branca, é você amar por escolha, por opção. É isso que é amar a Deus e ao demônio com a mesma intensidade. Eu queria dizer para vocês que está nas vossas mãos a possibilidade de uma grandiosa unificação. Nós estamos a 480, 500 quilômetros de São Paulo, de estrada boa. Nós temos a possibilidade de fazer uma estrela bem aqui, de fazer um turigano. Já tem dormitório, já tem lugar para dormir. Então pensem, se unam ao vosso adjunto para que essa união se torne possível. Daqui a pouco nós vamos pôr nossas indumentárias e vamos partir para uma elevação de espadas. Faz parte do ritual da elevação de espadas o silêncio. Então vai ser feita uma emissão e um canto da representante, uma emissão e um canto da representante de Quataí 108.
e uma invocação de poderes curadouros através de uma janta. O céu é o limite. Aproveitem, mestres. Quem estiver dentro da área evangélica terá que estar de indumentária. Mesmo os faróis terão que estar de capa. Se pede a foto do pessoal que vai levar, você teria que pôr uma capa para entrar na área evangélica. Se nossos olhos enxergassem, você colocaria a capa, mesmo estando aqui do lado de fora da área evangélica. É magia de nosso Senhor Jesus Cristo, é cura. Esse dia nunca mais vai voltar. Quantos de nós lembrem da sua elevação de espadas? Muitos não lembram da sua elevação de espadas. Vocês que vão elevar hoje, não deixem passar simplesmente esse dia. Abracem, absorvam, porque Deus não dá pérola aos porcos. Eles não jogam essa cura para quem não está valorizando o que vai chegar. Abra o teu coração. Não pense só em você. Mentalize na sua casa, nos seus entes queridos. Na hora das invocações, lembra de quem está nos hospitais, nos presídios, nos manicômios. É isso que é o amor incondicional. Você amar quem é seu filho, quem é seu esposo, sua esposa, quem é sua mãe, é amor condicional. Você amar quem está preso, quem está dormindo nas ruas, amar os governantes, pedir a Deus que a energia do amor alcance um governante, é pensar com inteligência, porque ele governar com amor vai chegar até você. O jaguar não vibra contra um governante. Nenhum ensinamento da clarividente pede para vibrarmos contra um governante ou que tenhamos política partidária. Vocês estão me entendendo, né? A minha linguagem. Não nos envolvemos em política partidária. Vibramos, pedimos a Deus que a energia do amor alcance a cada um deles. E essa oportunidade vocês vão ter daqui a pouco na elevação de espadas. Que Jesus seja o vosso guia e protetor. Salve Deus.